Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos ver mais um pouco a respeito do romantismo. Na nossa aula anterior nós falamos então sobre o romantismo lá em Portugal. E nós vimos que o romantismo de lá foi dividido em 3 gerações. A primeira geração, onde nós retomamos essa parte da Idade Média. Segunda geração, onde nós temos o ultrarromantismo. E a terceira, onde nós nos afastamos um pouco dessa temática tão de melancolia, e nós temos uma aproximação um pouquinho maior com o movimento seguinte, que é o realismo. Que eu até comentei com vocês que isso é bastante normal quando nós temos a transição de um movimento literário para o outro. Agora, gente, e também, antes que eu esqueça, naquela aula a gente falou sobre a primeira geração do romantismo em Portugal. Então nós falamos de Almeida Garré e Alexandre Herculano. Agora, gente, o nosso foco vai ser na segunda geração. E nós vamos começar a falar então de Camilo Castelo Branco. Então, gente, o que nós precisamos saber? A vastíssima obra de Camilo Castelo Branco caracteriza-se por seguir o gosto burguês de literatura. Devido à produção literária ter sido seu ganha-pão, escrevia por encomenda, produzia folhetins para diversos jornais. Suas narrativas são lineares, objetivas, densas e recheadas de peripécias sentimentais. O gênero narrativo que mais produziu foi a novela, de terror, satírica, histórica e passional, destacando-se este último tipo. Então, gente, o Camilo Castelo Branco, a profissão dele era escrever romances. Então, eu podia chegar e falar assim, Camilo, você podia produzir um livro para mim? Ou seja, ele fazia isso por encomenda. Então, gente, ele vai seguir muito esse gosto burguês de literatura justamente porque ele tinha isso como seu ganha-pão. Então, era a forma de trabalho dele. Então, por isso que ele vai seguir tão estritamente, para poder agradar os seus clientes e que eles peçam mais livros para ele. Dentre as novelas passionais, o título de maior relevância é Amor de Perdição. Essa obra narra a história entre Teresa Albuquerque e Simão Botelho. A família de ambos, em razão de rixas passadas, não aceita a união do casal. Em vista da impossibilidade amorosa, a jovem se entrega à vida amorosa e Simão ao exílio. Gente, esse livro chamado Amor de Perdição, tem algumas pessoas que o comparam a Romeu e Julieta de Shakespeare, tá? Acredito que grande parte de vocês conheçam, então, a história de Romeu e Julieta. Se não, joga rapidinho ali na internet, tenho certeza que vocês vão achar a história. Mas então a gente tem 2 famílias inimigas, da Teresa de Albuquerque e do Simão Botelho. Não esqueçam dessa história porque ela tem o mesmo sobrenome que o meu, hein, gente? Lembrem-se disso. Então, o que acontece? Não há possibilidade dos 2 viverem esse amor, assim como lá em Romeu e Julieta. Só que já dando um spoiler, em Romeu e Julieta, eles acabam morrendo. Aqui, gente, o que eles fazem? Cada um segue seu caminho. Teresa vai para a vida religiosa e o Simão se exila. E no final da narrativa, gente, segue o estilo ultra-romântico vigente na época. Mortes por amor. Então, gente, aqui a morte é sempre a solução nessa segunda geração. Então a gente percebe que o Camilo Castelo Branco ele leva isso bem a sério. Na época, gente, a galera ficou muito mal depois de ler esse livro. Tanto que depois o Camilo Castelo Branco ele escreveu O Amor de Salvação, que foi para dar uma amenizada, para a galera não ficar tão mal por conta desse livro que ele tinha escrito. Outra obra de destaque dele é A Queda de um Anjo, que conta a história do fidalgo transmontado Calixto Eloy. Ele elege-se deputado e abandona sua aldeia indo para Lisboa. Inicialmente é ridicularizado por todos por apresentar ideias atrasadas e roupas bizarras. Aqui nesse livro, gente, inicialmente, A Queda de um Anjo, nós podemos ver o choque de 2 mundos. Por quê? Ele vai e abandona sua aldeia. Ele morava numa aldeia, então local mais afastado,
onde as coisas demoram um pouquinho mais para chegar. E com isso, gente, ele acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade para entender o que estava acontecendo na cidade grande. Após isso, gente, ele vai, se elege deputado e a galera não aceita muito bem justamente por conta desse atraso que ele tem em relação ao que está acontecendo em Lisboa. E o que acontece, gente? Ele se apaixona enlouquecidamente por Ifigênia, sua prima. Em consequência disso, moderniza-se por completo no falar, no vestir e até mesmo no pensar, aderindo a ideologias da política dominante e abandonando suas ideias oposicionistas. Torna-se um homem plenamente satisfeito com sua existência e esquecendo-se de sua esposa Teodora, abandonada na cidade natal. Ela acaba se ligando ao primo que somente visava a fortuna dela. Então, gente, nós percebemos assim, parece que ele realmente está muito apaixonado por ela. Só que, na verdade, o foco dele é somente nesse interesse econômico. E a gente descobre também que ele já tinha um outro problema. Ele tinha abandonado a sua esposa lá na sua aldeia. Ou seja, a gente já vê um problema sério de caráter aqui nesse personagem. E também, gente, ele muda 100%. Então a gente vê aqui coisas que fogem um pouco da nossa realidade. Ninguém consegue mudar por completo. E também, gente, influenciado pelo pensamento científico João de Deus, da segunda metade do século XIX, por meio de sua lírica, ele abriu portas para a perspectiva realista. No poema a seguir, o eu lírico distanciou-se da individualidade e do sentimentalismo característicos da poesia romântica e apresentou a vida como ela é. Gente, nós estamos no romantismo. O João de Deus, ele antecipa características do realismo. Vamos entender o que vai ser tão diferente entre esses dois movimentos. No romantismo, nós temos a idealização. Lembram quando eu falei da Iracema, que ela está no meio de uma mata extremamente úmida, mas ela está com o cabelo lindo, maravilhoso? Isso é idealizado. Agora, se eu fosse escrever uma obra de perspectiva realista, eu ia falar, o ambiente é quente e úmido, e a Índia está com o cabelo todo bagunçado, cheio de frizz e tudo mais. Justamente porque, gente, eu estou trazendo uma vertente realista. Então, o João de Deus, que faz parte dessa terceira geração, ele é bem diferente. Então, vamos entender isso no poema que eu trouxe aqui para vocês. A vida é o dia de hoje. A vida é o dia de hoje. A vida é aí que mal soa. A vida é sombra que foge. A vida é nuvem que voa. A vida é sonho tão leve que se desfaz como a neve e como o fumo se esvai. A vida dura um momento, mais leve que o pensamento. A vida leva o vento. A vida é folha que cai. A vida é flor na corrente. A vida é sopro suave. A vida é estrela cadente. Voa mais leve que a ave. Nuvem que o vento nos ares. Onda que o vento nos mares. Uma após outra lançou a vida, pena caída, de asa da ave ferida, de vale em vale impelida. A vida o vento levou. Então a gente percebe aqui nesse poema do João de Deus que ele fala de como a vida é passageira, como as coisas acontecem. Então não adianta você achar que tudo vai ser lindo, maravilhoso, como era o que os outros poetas, os outros escritores traziam. Ele fala, não, gente, a realidade é assim, as coisas passam, a vida passa, as coisas acontecem. Então, gente, nós percebemos na obra agora do Júlio Diniz, que é um outro autor da terceira geração, um resgate do cenário pastoril. Diniz apresenta um olhar diferenciado, pois desmistifica a imagem do campo, expressando ironia diante das mudanças político-sociais de Portugal. E sua obra mais importante é As Pupilas do Senhor Reitor. Então, gente, nós vemos que o Júlio Diniz, mesmo sendo dessa terceira geração, como o João de Deus, ele já traz uma perspectiva diferente.
ele vai para a parte pastoril. Mas, gente, trazendo já um pouco dessa realidade. Tanto que isso a gente vê muito claramente nesse livro As Pupilas do Senhor Reitor, que a gente vai ler um trechinho aqui. Capítulo 24. A vida que, por aquele tempo, Daniel passava na aldeia era de uma monotonia capaz até de saciar as exigências do homem mais indolente e ocioso. As pessoas mais sisudas e graves têm momentos na vida, durante os quais, a sós consigo, se entregam às distrações de criança. É possível, pois, irmos encontrar Daniel em um dos tais momentos, e talvez que o possamos, por essa forma, prejudicar no conceito dos leitores. Mas, por quem são, lembre-se que, em horas de ócio e enfado, ouso eu afirmá-lo, não tem sido também demasiado escrupuloso na escolha de passatempos. E essa consideração, de certo, os fará indulgentes. Aquela hora do dia, Daniel sentia-se morrer de tédio, debaixo dos telhados paternais. O calor não o deixa sair. Quis ler. Faltam-lhe, porém, os livros. Os seus ainda não tinham chegado na cidade. Revistando os cantos e escaninhos da casa, apenas encontrou uma tábua de pesos, medidas e dinheiros, e a confissão do Marujo Vicente, e a vida milagrosa de não sei que santo padroeiro da freguesia. Aqui a gente pode perceber, gente, que ele não está idealizando a vida no campo. Primeiro, porque ele está falando que tem tédio, porque não tem o que você fazer muitas vezes. E fora o calor. Então a gente já percebe essa diferença aqui em relação ao que a gente viu dos demais autores românticos. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!